bom dia, povo de Deus. Que a paz de Jesus Cristo esteja contigo durante esse dia. Dando continuidade aqui à nossa leitura diária do Pentateuco, né? Como foi falado no vídeo anterior, nós estamos nesse projeto de ler o Pentateuco no tempo mais curto possível. E hoje nós estamos no capítulo 33 e no capítulo 34 de Gênesis. Então, nós vamos ver aqui no capítulo 33 que aconteceu finalmente o encontro entre Jacó e Esaú, seu irmão, o qual ele tinha tanto medo, tanto receio de se encontrar. Como foi falado no vídeo anterior, ele tinha, vocês conhecem a história, Jacó enganou Esaú e agora chegou o momento dele se encontrar com seu irmão para acertar as coisas, para acertar o seu passado, E aí chega esse momento. Então ele tem a estratégia de levar parte do rebanho na frente como um presente para mostrar para ele, uma forma de apaziguar, as coisas, porque na verdade o que Jacó fez foi uma forma também de honrar o seu irmão, de mostrar a Esaú que ele tinha crescido na vida, que ele tinha, que Deus tinha o abençoado, tanto é que ele fala assim, estou aqui para mostrar para o Senhor, seu servo está mostrando para o Senhor, o quanto Deus graciosamente me abençoou, com filhos, com gados, com ovelhas, com cabritos, enfim. E Esaú simplesmente perdoa Jacó, tanto que Jacó diz assim, Senhor, meu Senhor que leve os presentes que eu trouxe para o Senhor. E Esaú diz, não, o que é teu fica para você. Entre nós está tudo bem. E aí Jacó insiste que ele venha pegar aquele presente que foi dado a ele. E num determinado momento Esaú aceita o presente, aceita aquela honra. No capítulo 34, a história é como se a história desse abrisse um parêntese, para falar de um único personagem que é a filha de Jacó, chamada Diná. Porque a Bíblia vai dizer ainda no capítulo 33 que Jacó vai para Siquém. Passa primeiro na cidade chamada Sucote e depois ele vai para Siquém. E lá, o filho do governador da cidade, o filho do responsável da cidade, acaba violentando Diná, a única filha que Jacó tem. E a Bíblia vai dizer que ele comete essa atrocidade com a Diná, mas depois ele se apaixona por ela. Ou seja, ele se apaixona por ela a ponto de querer casar com ela. Então ele convence o pai dele, a falar com Jacó, os filhos de Jacó, que dessem permissão para que ele pudesse casar com ela. E aí ele vai na casa de Jacó junto com seu pai, conversa com os filhos de Jacó, e aí algo ruim acontecendo aqui agora. Por quê? Porque os filhos de Jacó estão revoltados com essa situação. Os filhos de Jacó, eles estão perplexos com aquilo que aconteceu, porque em Israel isso nunca tinha acontecido. Então, assim, eles resolvem se vingar. Só que eles vão dizer de Siquém que está tudo bem, que ele poderia casar com a irmã deles, que ele poderia constituir família com a irmã deles. Só tinha uma questão a ser resolvida, que era eles, no caso, Hermon e Siquém, eles tinham que se circuncidar. Eles tinham que fazer a circuncisão, porque eles disseram, olha, nós não podemos casar com um povo estranho, então vocês têm que ser um de nós, vocês têm que ser como nós. E dos nossos costumes, das nossas, o que faz parte da nossa crença é circuncidar. E aí o pai de Siquém aceitou esse termo, voltaram para a cidade deles, avisaram isso ao povo deles, que eles queriam fazer sociedade com o povo de Jacó, mas que para isso eles tinham que cortar o prepúcio, tinham que fazer a circuncisão. E o povo a aceitou. Ou seja,
A princípio, todo o acordo estava caminhando para tudo dar certo. Só que a Bíblia vai dizer que Simeão e Levi, vejam só, Simeão e Levi, o primeiro filho de Jacó, e Levi, logo quem? Da tribo de Levi, que viria a ser, né, aqui ainda não tem o contexto de tribo, né, de Levi, mas aqui são os primogênitos, por assim dizer, são a raiz daquilo que viria a ser as 12 tribos mais na frente. Então Simeão e Levi foram na cidade durante a madrugada, porque os homens que fizeram a circuncisão, a Bíblia vai dizer que eles estavam enfraquecidos, estavam se recuperando ao longo de 3 dias, eles estavam enfraquecidos. Então eles invadiram a cidade e mataram muitos homens, mataram a Siquém, roubaram gado, roubaram ovelhas, e isso trouxe um problema seríssimo para Jacó, porque Jacó até então ele estava se habituando na terra, ele tinha chegado de pouco tempo, a Bíblia não diz quanto tempo, mas ele estava recém-chegado na terra. Então o capítulo 33 e o capítulo 34 se resume ao encontro de Esaú com Jacó, ou vice-versa, de Jacó com Esaú, e essa atrocidade que acontece com a filha de Jacó, chamada Diná, e logo depois o revide, ou seja, a vingança dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, para vingar aquilo que foi feito com a irmã deles. Então, o que nós extraímos desses 2 textos no dia de hoje? Primeiro, o perdão é sempre o caminho. O perdão é sempre o caminho. Como eu falei anteriormente, a consequência dos nossos erros, elas vão acontecer sempre. Elas sempre vão existir. Mas é sempre possível o perdão. O perdão, eu diria que o perdão ele é o carro-chefe da salvação. Porque é através do perdão que Deus nos dá a condição de ter vida eterna, de ter a nossa salvação. Porque Deus nos perdoou primeiro. Deus nos amou primeiro. Então é o perdão que tem que conduzir a nossa vida, conduzir a vida do cristão. E por outro lado, no capítulo 34, vem a vingança. Ou seja, a vingança nunca é o caminho a ser tomado. Independente, veja que há um contraste entre o capítulo 33 e o capítulo 34. No 33 existe o perdão, no 34 existe a vingança. Então, a vingança nunca é o caminho. Ela sempre vai produzir mais dores, ela sempre vai produzir muito mais consequências negativas do que o perdão. O perdão encerra a dívida. A vingança prolonga a dívida. Por quê? Porque a vingança, eu me vingo hoje, amanhã ele vai se vingar de mim, depois eu quero me vingar dele novamente, depois ele vai... E assim vira uma bola de neve, uma sequência infinita de desastres. Então, queria que isso fosse aplicado no meu coração no dia de hoje, no seu coração no dia de hoje. Entre vingança e perdão, escolha sempre o perdão. Tá bom? Amanhã nós estaremos vendo os capítulos 35 e 36. E que Deus possa abençoar muito o seu dia, tá? Em nome de Jesus, que Deus cubra a sua vida, a sua casa com toda sorte de bênção para a glória de Deus. Beijo no coração e até amanhã. Tchau.